Clínica Divertidamente, ofertamos muito mais do que um tratamento. Aqui, cada criança é tratada com muito amor e carinho, com atendimento humanizado. Nossos profissionais são extremamente especializados. Aqui, nossos profissionais são especializados para atender todas as necessidades: autismo, TDAH, paralisia cerebral, síndrome de Down, entre outros. Acreditamos que cada avanço merece ser celebrado e cada conquista deve ser compartilhada com muito carinho. Se você busca um espaço acolhedor com profissionais que cuidam com muito amor, aqui é o lugar certo. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e eu sou Divertidamente. Olá você, amigo e amiga internauta que acompanha o Noticidade. Estamos chegando sempre ao vivo com mais um episódio aqui do podcast do Noticidade. E hoje nós estamos recebendo aqui a pastora Débora Feltrin, que é pastora e também empresária. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada. Obrigada por esse tempo, da gente poder trocar uma ideia, compartilhar histórias. Muito honrada de estar aqui nessa noite. Maravilha, um tempo precioso, e hoje nós estamos completando 100 episódios, hein? Esse é um episódio especial e não poderia ser qualquer pessoa, né? Tem que ser especial, tem que ser de Deus, e a Débora vai fazer um bate-papo muito bacana aqui com a gente, vai contar o testemunho dela, vai falar sobre o empreendedorismo, que é um setor muito importante, principalmente para as mulheres, né? As mulheres aí que ajudam muito, né, nas famílias. Muitas das vezes as mulheres trazem a principal fonte de renda de uma casa, então a mulher se torna muito importante, né? A mãe de família, a provedora às vezes, né? A gente fala muito do homem ser o provedor, mas acontece muitas vezes da mulher também ser. Então as mulheres estão cada vez mais antenadas para aprender sobre empreendedorismo, né? Sobre esse lado empresarial, sobre investimento e crescimento, por que não, né? Então isso é muito importante, tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando que nós estamos chegando aqui ao vivo em nome do Nutrimais Atacado, da E-Forte Incorporadora, da IVR Net, da Clínica Divertidamente e também do restaurante Que Delícia. E você é o nosso convidado para deixar aí a sua pergunta, a sua participação e também compartilhar aqui esse episódio do Noticidade aqui do podcast, sempre ao vivo aqui no Facebook. Então vamos lá, pastora. Queria que você começasse ali do início, como sempre, né? Se apresentando aqui para a comunidade, para quem ainda não te conhece. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre a sua história, seu testemunho, né? Como que você conheceu Jesus e como que você se tornou pastora e como que você chegou até os dias atuais, né? A pastora que é esposa do Dr. Michel, né? Feltrin, advogado, bastante conhecido aqui em Cidrolândia, né? Mãe de família e, enfim, eu queria que você contasse um pouquinho aí, um pouco da sua história, né? Como você disse, né? Sou casada com o Michel, mãe de 2 filhos, o Theo, de 8 anos, agora mês que vem ele faz 9, e a Liz, de 3 anos. E a minha conversão, eu não nasci num berço cristão, muito pelo contrário, de uma família um pouco desestruturada, né? Como talvez a maioria das pessoas antes de conhecer a Cristo. Mas com 7 anos os meus pais me levaram para a igreja. E desde lá eu não me lembro um dia da minha vida sem estar na igreja. A gente fazia parte de uma igreja muito conhecida, de muitos anos, né? E gostava muito da escola dominical de manhã, gostava muito de aprender da palavra de Deus. Eu sempre fui piolho de igreja, Douglas, e sempre entreguei minha vida para Jesus. Eu estava envolvida em tudo
teatro eu estava envolvida, na dança estava envolvida, tudo que precisava, eis-me aqui, desde pequenininha. Sempre tive um relacionamento com o Senhor. E por crescer num lar um pouco mais desestruturado, a gente fica mais, busca mais, né, ao Senhor. E aí fui crescendo naquele ambiente ali, e a gente vai ficando, com o tempo, a gente vai ficando talvez um pouco religioso demais. E a gente começa a se tornar alguns fariseus, né? A gente começa a achar que a regra é mais importante do que a presença. E eu estava me tornando esse tipo de pessoa. Cresci, passei minha adolescência na igreja, entreguei meus dias para o Senhor, fui para a faculdade, me guardei por muito tempo ali em algumas coisas que eu achava que era muito tenebroso, né, diante de Deus cometer, e cresci desse jeito. Só que estava na igreja, mas não era igreja. Eu estava na igreja, mas quando eu olhava para dentro de mim existia um vazio existencial. Eu senti uma tristeza tão profunda que eu falava assim, Deus, por que eu sinto essa tristeza? Porque eu cresci dentro da igreja, sempre me relacionei, tinha vários amigos na igreja. E eu me lembro que meu pai, eu tinha um relacionamento muito conturbado com meu pai. E eu lembro que meu pai falou assim pra mim, os meus pais acabaram saindo da igreja por um tempo, eu continuei, mas eles saíram, e meu pai falou assim pra mim, eu não vou na igreja porque você não me honra, eu não vejo diferença na sua vida. E aquilo chamou minha atenção, eu falei, meu Deus, eu cresci dentro da igreja, eu faço tudo, né, certo pra não, né, fazer nada errado, como assim eu não honro? E eu olhei pra mim aquele dia, e as minhas atitudes realmente não pareciam de uma pessoa convertida. Sabe aquela pessoa que quando fala que é cristã, você fala, você é cristão? Não acredita. Porque não condiz, as atitudes da vida não condiz com aquilo que se diz. Só que um dia eu participei de um encontro com Deus. Eu já tinha 17 anos, acho que eu tinha 17 anos. Essa pessoa que me convidou para esse encontro, ela começou a trabalhar comigo e ela falava, vamos para o encontro com Deus. Eu falava, não, eu já sou crente. Eu sou da igreja já faz tempo, eu já tenho a minha igreja, então eu não vou conhecer igreja nenhuma. Vamos participar do encontro, vamos participar de me chamando várias vezes. Esse encontro seria um evento? Um evento, são 3 dias que você separa para estar com Deus, numa chácara, longe de telefone, longe de tudo. Legal. E eu não queria ir, porque eu já achava que eu já tinha minha igreja, não queria conhecer esse encontro com ela. E aí um dia o bicho pegou na minha casa, teve briga feia, do meu pai com a minha mãe, aquela coisa. Eu falei, o quê? Eu vou para esse encontro. E eu fui para esse encontro. E foram os melhores 3 dias da minha vida, Douglas. Aquele dia eu olhei pra mim e falei, meu Deus, eu não sou nada, eu não sei nada. Até hoje eu achava que eu era um tipo de crente. E ali eu descobri que tipo de crente que eu era. Eu era uma crente convencida, não uma crente convertida. E dali pra frente a minha vida mudou. Foi dali, então assim, eu tô desde os 7 anos na igreja, mas com 17 anos que eu mudei as minhas atitudes. E eu lembro que meu pai foi me buscar, minha mãe foi me buscar, e foi aquele mover, aquela alegria. E eu lembro que quando eu fazia uma semana que eu tinha chegado do encontro, meu pai falou assim, eu quero participar desse encontro, porque agora eu vi a diferença na sua vida, em uma semana. E aí meu pai participou do encontro, depois minha mãe participou do encontro, e aí começou aquela coisa, e essa igreja só tinha em Campo Grande, não tinha aqui em Cidrolândia. Essa mulher veio de Campo Grande, de morar aqui em Cidrolândia, trabalhou um tempo comigo, depois ela voltou. Então o propósito talvez era de nos alcançar mesmo. E depois de um tempo, acho que de 3 meses que todos nós passamos pelo encontro, nós abrimos uma célula dentro da minha casa. E essa célula, quando ela teve 70 pessoas, abriram uma igreja. Então a célula começou dentro da minha casa, olha só, de uma família totalmente desestruturada. Eu me levantei, teve a mudança, aí veio toda a minha família. Aí depois de um tempo, começou uma igreja que está até hoje em Cidrolândia. Eu não faço parte desse ministério, mas esse ministério começou dentro da minha casa, dentro do meu lar. Então dali pra frente, eu falo que eu me converti verdadeiramente. Eu era só convencida. E aí, meu sonho era casar, tinha um sonho de casar, meu Deus do céu, com 18 anos, era, né? Mas eu casei com 22 anos, conheci o Michel, a gente trabalhava na prefeitura. Eu acho que foi o único período da minha vida que eu não trabalhei com roupas, com loja, com comércio. Foi esse período que eu trabalhei na prefeitura, conheci o Michel. Em menos de 1 ano, 3 meses a gente já estava noivo e 1 ano a gente casou. Inclusive tá aqui, dando boa noite já aqui, ó. Boa noite, Michel. Fizemos 10 anos de casada agora esse mês, um ciclo, né? Nós fechamos agora. E aí nós passamos muita coisa, Michel, muita coisa juntos, né? Eu falo que nós vivemos em 1 ano de casamento que se vive em 5 anos de casamento. Foi tudo muito intenso, as coisas aconteceram muito acelerado. Eu engravidei do Theo com 4 meses de casado, eu engravidei do Theo.
E aí, um ano depois, nós passamos por muita dificuldade financeira mesmo, muita. Eu estava de licença, o Michel sem trabalho, passou por um processo ali um pouco depressivo. A gente fala assim, o Michel, ele ganhou uma sala para atender e ele não conseguia pagar o aluguel, a internet dessa sala. A pessoa falou, só paga a internet, ele não conseguia pagar nem a internet dessa sala. E aí, imagina só, nós éramos um casal que primiciava, dizimava, fazia as coisas, trabalhava no reino. De repente, nós fomos parar dentro de um quarto na casa da minha sogra. Eu com um filho de 1 ano, estava em estabilidade, né, da minha gestação, e o Michel completamente, assim, perdido na profissão dele, né? Tinha passado depois, tinha saído da prefeitura, tinha passado por vários processos. Mas ele já era advogado? Sim, já era advogado, já era. Só que daí, nesse período, Douglas, nós tomamos uma decisão de ir embora para Santa Catarina. Ele tinha uma família que trabalhava lá, que conhecia eles desde de criança, desde quando meu sogro e minha sogra eram jovens, eles eram amigos. E ele ficou 12 dias lá e voltou, né? Foi ver o campo e voltou. Falei, e aí? Ele falou, é bom. Falei, então vamos. Onde você for, eu tô junto com você. E aí a gente foi pra lá, moramos 1 ano e meio em Santa Catarina e foi o lugar onde nós mais vivenciamos os milagres, porque numa cidade nova, não conhecia ninguém, e Santa Catarina é outro mundo, né? As coisas vão acontecendo assim. E ficamos um tempo na casa desse casal de compadres nossos, que nos ajudaram muito, e eles também eram advogados, então o Michel começou a trabalhar com eles. E eu comecei a fazer caseirinhos lá, comecei a fazer bolo lá. E 1 mês eu consegui trabalho num spa, que tinha 16 profissionais. Eu entrei nesse spa como recepcionista, alguns meses depois a gerente engravidou, já assumiu o lugar dela, e no final daquele ano eu já estava fazendo tudo naquele spa. Tava fazendo cabelo, tava sendo recepcionista, tava sendo gerente, tava fazendo tudo. Nossa vida tava deslanchando. Mas até isso acontecer, nós vivemos numa dependência de Deus ali por muito tempo. Meu pai e minha mãe me ajudaram muito, mandavam ofertas pra gente. A gente desfraudou o Theo porque a gente não tinha condição de comprar fralda pra ele. Aí a gente se forçou a desfraudar ele. Mas várias vezes eu chegava na casa das minhas amigas tomar um tereré com a última fralda dele. E minha amiga fala assim, comprei um pacote de fralda pra minha filha e deu alergia, leva pro Theo. E eu tá com a última fralda nele. Era a provisão mesmo. Era a provisão de Deus. Mas, Débora, por que você acha que isso acontece na vida do cristão, assim? Por que o cristão, às vezes, a gente não entende por que o cristão sofre, né? E aí, já meio que respondendo, mas eu penso assim, né, que quando a gente olha, por exemplo, para a vida dos apóstolos, né, por exemplo, José do Egito, enfim, a gente pensa assim, poxa, mas é injusto, né, a pessoa ser tão fiel e passar por isso, né, mas as dificuldades, elas nos fortalecem, né, elas nos tornam grandes. Se a gente não passar por dificuldade, a gente não cresce, né, mas por que você acha que às vezes a pessoa está passando por isso? E o que dizer para essa pessoa que está passando por isso? Ela fala, poxa, eu vou na igreja, parece que quanto mais eu vou para a igreja, mais a coisa aperta, as coisas se amarram, não consigo fazer o que eu quero fazer, né? Poxa, onde está Deus nisso? O que dizer para essa pessoa? Como encontrar, né, o Senhor no meio dessa tempestade. Poxa, Douglas, a gente pode falar tantas coisas sobre isso. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, eu vou parar de ir na igreja, porque depois que eu fui pra igreja, minha vida virou uma confusão. Aí as coisas começaram a desandar, e eu gosto sempre de falar que Deus, Ele levanta o tapete mesmo, quando a gente vai pra lá. Ele não guarda a sujeira dentro do tapete. Deus levanta o tapete e mexe onde tem que mexer. Porque nós somos soberbos demais, a gente é orgulhoso demais. A gente acha que não, mas nós somos. É difícil a pessoa chegar e falar assim, eu tive inveja de você, olha, eu achei que eu era melhor que você. E aí o Senhor vai nos preparando para aquele lugar que Ele já projetou para nós. Eu falo assim, as pessoas passam, o deserto é o melhor lugar para você ver a provisão e o cuidado de Deus sobre a sua vida. É muito difícil nós olharmos para quando nós estamos numa fase boa e talvez agradecer ao Senhor por aquela fase boa, porque está tudo muito bom. É difícil você conversar com uma pessoa que está vivendo uma fase de prosperidade, de financeira e natural, de estar bem em casa, bem com a família, e essa pessoa jejuar, orar, buscar a Deus, ser generoso. É muito difícil. Porque quando que a gente fica mais movido? Quando que nós buscamos mais ao Senhor? Quando a gente está numa situação difícil. Quantas pessoas chegam na igreja e falam assim, o que te trouxe hoje para a igreja? Olha, minha casa está destruída. Como eu disse, como que eu fui para o encontro? Quando teve uma briga lá em casa que eu falei, meu Deus, eu preciso fazer algo. Então, às vezes, Deus permite para nos chamar a atenção. Você está precisando mudar isso. Você precisa recalcular essa rota. Você está muito orgulhoso, muito soberba. Eu era uma pessoa orgulhosa, soberba, achava que sabia de tudo. E aí Deus falou, não, eu preciso quebrar esse orgulho, eu preciso quebrar essa soberba. Porque pro lugar que eu preciso te levar, você não pode ter esse coração.
aonde eu quero projetar você, você não pode ser desse jeito. Então, pode ser que Deus queira quebrar algo dentro de nós e aí nós precisamos estar sensíveis a Ele para entender se aquilo que eu estou passando é porque eu preciso mudar algo dentro de mim ou se aquilo que eu estou passando é para manifestar a glória de Deus. A Bíblia vai falar do filho que tinha deficiência, né? E os discípulos perguntaram por que ele nasceu. As pessoas perguntaram por que ele nasceu assim. Foi pecado dos pais? E Jesus fala não. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então, o que é testemunho? Hoje eu estou aqui testemunhando tudo que eu passei. Não é um testemunho, é um testemunho, né? E para que serve esse testemunho? Hoje, eu sei que várias pessoas que estão assistindo talvez vão falar, eu estou passando por essa fase. Então, o meu testemunho vai fortalecer essa pessoa. O meu testemunho vai trazer esperança para essa pessoa. Então, existem várias situações do porquê nós passamos por esse deserto. Para que a glória de Deus seja manifestada. Para que a gente deixe de ser orgulhoso, soberbo. Entenda que não é na força do meu braço, nem do meu jeito. É do como o Senhor quer. Né? Para que eu entenda que o deserto não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. Deus vai me ensinar. José passou na cadeia, José foi traído. Por quê? Porque ele se tornaria governador. Então ele precisava saber o que o povo precisava. Então ele sabia de todas as áreas. Ele sabia ser traído, né? Ele soube ser esquecido, porque para onde Deus ia levar ele ia precisar daquela vivência para saber como fazer. Então hoje para mim, tudo que eu passei, hoje eu sinto com uma pessoa que está passando por uma dificuldade, eu sei o que eu vou falar para ela. Eu falo, olha, isso está acontecendo, mas pode ser que seja isso. Então a gente vai criando experiências, né, e vivência para a gente ajudar essas pessoas. Mas eu acredito que o mais difícil seja exatamente isso. No meio do deserto, no meio da tempestade, no meio da tribulação, você conseguir olhar para Deus e falar, eu sei que o Senhor é bom e está no controle de todas as coisas. Então se eu consigo ter esse coração, aí eu entendi todas as coisas. Então a gente passa mesmo e vai continuar passando. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo. O Senhor nunca nos prometeu uma vida sem tribulação, sem frustração, sem dores, mas Ele sempre disse que estaria conosco. Então pode ser que aqui eu não tenha uma vida feliz. Tudo bem. Pode ser que eu tenha também, o Senhor disse, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se eu não tiver, eu preciso entender que o que Deus tem pra mim não é dessa terra, não é natural, é a eternidade. Então às vezes a pessoa vai viver, Douglas, pagando o preço o resto da vida pelo marido. Às vezes a pessoa vai viver pagando o preço o resto da vida pela esposa ou pelos filhos. Mas e aí? Será que nós buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar ou por aquilo que Ele é? Será que de fato nós podemos falar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto do oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei ao Deus da minha salvação. É nessa hora que a gente realmente vai poder dizer se realmente eu vou me alegrar nele, independente das coisas acontecerem ou não, de sim, de não, de frustração. Será que de fato eu estou sendo esse tipo de cristão? É nessa hora. Quando que a gente manifesta isso? Nessa hora. Quando que a gente manifesta o perdão? Quando a gente é ferido. Quando que a gente manifesta a misericórdia, né? Quando a gente é traído. Então, quando que a oliveira ela extrai o azeite? Na prensa. Quando a gente pressiona o azeite, a gente sabe se tem carne ou se tem azeite. Por isso que fala, ainda que o fruto da oliveira minta. Porque às vezes a oliveira era muito grande, então a pessoa pensava, tem azeite. Mas quando apertava a oliveira, só saía carne. Aí ela mentiu, parecia que tinha azeite, mas na hora da prensa, saiu carne. E quando nós somos pressionados? Quando a prensa vem sobre as nossas vidas, o que sai? Será que sai carnalidade? Ou será que sai unção? É nessa hora. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal que está com a gente já aqui. Estamos aí com mais de 90 pessoas aqui simultâneas ao vivo. Lembrando que você assiste ao vivo no Facebook, tá? Que é a nossa plataforma com o maior número de seguidores, né? Estamos passando aí de 98 mil seguidores. Em breve vamos chegar a 100k, 100 mil ao longo de quase 13 anos, né? Então demorou bastante aí para chegar a esse número. Então um número especial, e a gente vai fazer uma promoção especial aqui do 100k. Quando virar o 100k, a gente tem novidade para vocês que acompanham a nossa página. É por isso que a gente faz o podcast no Facebook, mas também ele é publicado no YouTube, tá, pessoal? Tem gente que gosta de assistir no YouTube, né? Então a gente também disponibiliza o episódio no YouTube. A Flávia Fernandes está por aqui. Gabriele Belo está por aqui também, maravilhosa essa minha amiga e pastora. A Marilyn Borges Lopes está por aqui também, mulher de Deus e visionária, amo demais. Cida Sanches, dona Cida, minha sogra, olha aí, está aqui nos acompanhando aqui, obrigado
Abraço aí, beijo no coração aí da minha sogra querida. A sogra, falam que é a segunda mãe, né? Porque realmente, né, para aguentar os genros, né? Não é fácil, tem que ter um coração de mãe, né? É verdade. Eu falo assim, mas a gente brinca muito porque ela tem muitos filhos, né? A Priscila e vários homens também. E eu tô ali competindo com os irmãos da Priscila ali como filho também. Então eu faço os agrados para minha sogra, cuido dela com muito carinho. O Michel, já falei, né? O Michel tá por aqui também. A Cecília Chaves. Minha comadre. O Leandro Soares, que o Leandro, se não me engano aqui, é o Leandro Eletricista. Aquele abraço aí, Leandro. Obrigado aí pela audiência de sempre. Catarina Mendes. Quem tá aqui, Nathalie Mendes também. É lindo ver o que Deus fez em você, através de você. Amo demais. Vanessa Brito dando boa noite. A Ana Letícia está por aqui dizendo maravilhosa, né? A Ana Letícia que já participou aqui do nosso podcast, né? É uma grande empresária aqui do setor de beleza, né? Josefa também por aqui. Boa noite, Josefa. A Débora Franco Alvarenga Garcia. Vanessa Brito, Erivelto Oliveira, o meu amigo Samuel lá do Joca Lanches, né? Um dos melhores lanches de Sidrolândia, muito bom. O Edinaldo Moura está por aqui também, abraço Edinaldo. Vanessa Brito, vai comentando aí, pessoal. Marcelo Macedo, grande baterista Marcelo Macedo, está lá em Dois Irmãos do Buriti, aquele abraço aí, Marcelo. Josinei Nascimento Fialho está por aqui também. Os meus amigos da página Zoalândia estão por aqui também, né? Aquele abraço aí a todos da página. O Dé Mendes Taxista está por aqui também, Elizabeth Pereira. Bedim está por aqui também, enfim, muita gente, pessoal. Daqui a pouquinho eu continuo comentando aqui que tem bastante gente participando, isso é muito bom. Eu queria, Débora, dar um salto agora, né? A gente vai voltar nessa parte, nessa Santa parte. Catarina para cá? Isso, da continuidade aí na sua linha do tempo, mas nesse momento eu queria pular já um pouquinho para frente. Tá? Porque você entrou no ramo do empreendedorismo. Eu queria que você falasse sobre isso e depois a gente volta dando sequência na linha do tempo do seu testemunho. Inclusive, você fez um vídeo, né, que está aí bombando aí nas redes sociais, no Instagram principalmente. Tem aí, Lucas, o primeiro, não é esse não. É o primeiro, vamos na linha do tempo ali. Ah lá, vamos ouvir esse vídeo aí. Pode voltar, Lucas. Se eu tiver uma loja... Gente, eu gosto de mostrar pra vocês, porque o dia que eu tiver uma loja, que eu tiver um espaço físico... Foi aqui que tudo começou. Debaixo dessa árvore, na parte externa da minha casa, com poucas roupas, mas com o coração cheio de sonho. Eu sempre procurei entregar o melhor com aquilo que eu tinha. Então, surgiu esse espaço. Eu mesma coloquei o piso, pensei em cada cantinho dessa loja. Porque pra mim nunca foi só sobre vender roupas, mas sobre o que as pessoas iriam sentir quando elas entrassem aqui. É muito mais do que apenas roupas. É cuidado, é carinho, é amor. O amor multiplicou. O carinho virou amizade e, de repente, esse espaço já não comportava mais tudo o que sonhamos juntas. E agora é hora de viver uma nova fase. Um espaço amplo, aconchegante para receber vocês com toda excelência e com muito amor. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vem aí o nosso diário de obras. Vou acompanhar esse diário aí, hein? Esse diário de obras aí. Tem que começar, tô esperando meus fornecedores, né? O Daniel Mendes, dos móveis, eu tô esperando esse pessoal pra gente começar esse diário aí. Maravilha, é bom que daí já vai gerar uma visibilidade para essas empresas que fazem, né, esse tipo de trabalho. É muito importante, principalmente para quem está começando um negócio novo, né, e precisa dos móveis. Da mesma forma foi aqui, a gente fez um investimento aqui, né, você sabe que não é barato esse tipo de coisa, mas não vou falar um número aqui, mas não foi pouco. Então, realmente vale a pena, né, para você deixar o ambiente mais aconchegante, mais bonito, né, e as pessoas gostam muito. Mas o que aconteceu aí, Débora? Você vinha, né, seu esposo trabalhando e tal, você cuidando da família, e aí você teve a ideia, como que surgiu a ideia de uma loja, de começar a trabalhar com essa área? Douglas, eu trabalho com vendas desde os meus 17 anos. Inclusive, essa pessoa que me levou para a igreja fazer um encontro com Deus, eu conheci ela numa loja, eu trabalhava nessa loja. Legal. Trabalhei muito tempo com ela na loja, saí da loja, fiz faculdade de serviço social, não cheguei a concluir. Fiquei algum tempo ali com meu pai tem uma autoelétrica, né?
Fiquei um tempo ali ajudando ele. E depois fui pra prefeitura. E aí, quando a gente voltou de Santa Catarina, a gente voltou com uma proposta para eu trabalhar numa loja, para eu gerenciar uma loja. Então eu gerenciei essa loja aí por uns 3 anos e engravidei da Liz. Aí quando eu engravidei da Liz, eu passei muito mal na minha gestação, muito mal mesmo. E tomava soro o dia todo. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu não tô rendendo como antes, né? Muito ligada e agitada, quem me conhece sabe. E aí eu cheguei na minha patroa e falei, olha, eu vou pedir as contas grávidas. Eu falei pra ela, não consigo, não tem condições de trabalhar. Eu só fico na UPA tomando soro. E aí eu saí da loja, tive a Liz em janeiro. E aí, depois de uns 3 meses que eu tive ela, eu comecei a fazer caseirinhos pra gente comer em casa, bolo pra comer em casa. E para quem é mais próximo sabe que eu não conseguia fazer um brigadeiro. Eu tenho um vídeo meu do Instagram dos 4 anos atrás que eu fiz um brigadeiro e virou pedra. Até hoje as pessoas me mandam esse vídeo, lembrando, qualquer vídeo que eles veem na internet de um brigadeiro de pedra, eles me lembram, me mandam, né? Mas aí eu comecei a fazer esses caseirinhos para vender. E na época minha amiga Camila Nogueira, né, que é uma grande influenciadora na cidade, Camila foi desde o começo, né? Ela e a Neidia me ajudaram demais. Elas me trouxeram para cá. E aí a Camila começou a divulgar esses bolos meu Deus, virou uma febre, o povo pedia todo dia e eu fazia encomenda só de bolos. E gostei muito, e eu ganhei um forno industrial enorme, cabia 12, 13 assadeiras de bolo ali, até que chegou uma hora que eu tive que alugar uma casa maior, porque não cabia o meu forno não cabia na minha casa. E fui para essa casa maior. Só que chegou uma hora que comida é uma coisa que gasta muito tempo, né? E você fica na cozinha, lava a louça, tudo. Chegou uma hora que não tinha condições mais de eu continuar no caseirinho, porque eu cuidava da Liz, cuidava do Theo, cuidava da casa, mas eu não estava com ele. Eu estava em casa, mas eu não estava com os meus filhos, porque o tempo que eu estava na cozinha, lavando louça e fazendo bolo. Aí chegou uma hora e falei, Michel, não dá mais pra mim continuar no bolo, só que eu precisava daquela renda ainda. Certo. E o Michel falou pra mim, e roupa? Você trabalhou a vida inteira com roupa? Eu falei, não, roupa não dá certo. Eu sei vender roupa pros outros, pra mim eu não sei. E o pastor Adilson toda a vida, filha, quer abrir uma loja de roupa? Não, pastor. Brigava com o pastor Adilson, não quero, pastor Adilson. Eu não sirvo pra isso. Ele, mas filha, você trabalha com isso a vida toda, você tem dom, você faz coleção. Não, pastor, não dá certo. E com aquele medo. E aí, demorou um tempo, uma amiga minha procurou, a gente tinha trabalhado junto na loja, ela falou, Débora, eu tô pensando de vender roupa, vamos entrar junto nessa? Falei, vamos. Entramos junto nessa, mas a gente ficou pouco tempo juntas, como uns 2 meses juntas. O senhor falou comigo, não aconteceu nada, eu amo a vida dela, a família dela, inclusive ela tá grávida, e era o sonho da vida dela, né, ser mãe. Só que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque o senhor falou comigo e eu tive que falar pra ela que eu não ia mais continuar com ela. Nós tinha acabado de chegar de uma viagem de São Paulo, tava com o estoque cheio. E o senhor falou, não, eu quero você sozinha. Eu falei, meu Deus. Aí eu tive que falar com ela. Aí na época, né, não é fácil esse tipo de conversa, mas deu tudo certo. Hoje ela é minha cliente, inclusive. Amo demais ela. E eu fiquei um tempo quieta, fiquei uns 3 meses quieta com aquele sonho. Tinha parado com o bolo e fiquei quieta. Peguei o valor que eu tinha investido, ela me devolveu, ficou lá. E nesses 3 meses, Douglas, eu acabei usando um pouco do dinheiro pra manter outras coisas. E o bicho falou, e aí, vamos colocar esse sonho pra fora? Você já aprendeu aí, agora você vai. Eu falei, não, eu vou. A gente saiu de férias, voltamos. Falei, não, agora eu vou. Aí eu falei, Senhor, mas e agora? Eu usei uma parte desse dinheiro, o que eu faço? Aí, Douglas, eu ministrei no domingo de manhã. O pastor tinha ido viajar e falou, preciso que você ministre. A hora que eu desci do altar, o irmão falou, pastor, eu preciso falar com você. Tudo bem. O senhor falou pra mim fazer uma oferta pra você. Eu falei, meu irmão, amém, né? Fiquei um pouco assim, constrangida até... Ele falou, me passa o Pix. Quando ele me fez uma oferta, Douglas, era o valor que eu tinha gastado daquele dinheiro. Que estava reservado, não era pouca coisa. Era um valor muito bom. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso começar esse negócio. E fiz a minha primeira viagem para São Paulo. E anunciei que eu ia abrir minha loja naquela viagem. Falei, gente, vou recomeçar minha loja na minha casa, agora vai ser assim, preciso de um nome, me ajudam com um nome. E na época eu coloquei The Brand, D de Débora e Brand de marca. E comecei na varanda da minha casa. Com muito medo, né? Porque a gente não sabe, você investe o dinheiro que você tem, você não sabe se vai vender, se não vai vender, como é que vai ser. É um desafio. É um desafio. E tanto eu como o Michel, né? Nós dois vivemos de fé. Michel não sabe se o cliente vai pagar ou não vai, se a causa vai sair ou não vai. E eu não sei se eu vou vender a roupa ou não vou. Então você imagina só, um casal vivendo pela fé. Não sabe se vai pagar o aluguel esse mês, se não vai, se vai pagar a luz esse mês ou se não vai. E aí eu comecei na varanda da minha casa. Para algumas amigas. E aí deu 15 dias eu fui viajar de novo.
Deu mais 15 dias, eu fui viajar de novo. Falei, bom, deve ser normal, né? Porque às vezes eu tô investindo pouco, é pouco dinheiro, pouca roupa. E aí eu comecei a fazer provador na parte externa da minha casa, que é onde eu mostro, era que eu sento. Só que você pensa essa poeira de Sidrolândia, esse vento. E eu ia fazer provador, aquele vento, e não dava pra escutar o que eu falava, e aquilo já começou a me agoniar. Falei, Michel, não tá dando certo esse negócio. Aí eu montei dentro do meu quarto, de um quarto dentro da casa. O quarto era muito abafado, na casa mais antiga, não deu certo. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a sala nesse quarto e eu vou montar lá na sala, sem dinheiro. Mas eu tinha um cartão de crédito, então já tava ótimo. Falei, vamos pra Campo Grande, eu quero comprar esse piso. E coloquei, meu sogro começou a pintar, meu sogro Michel, fui comprei o piso. Aí o Michel falou, amor, não posso colocar esse piso agora que eu tenho que atender. O que eu fiz? Aprendi a colocar o piso. Falei, então eu vou colocar esse piso. Você mesma Eu fez. coloquei o piso, ele terminou ali a rebarbinha. Aí um amigo emprestou um negócio pra cortar o piso. E aí eu trouxe a arara de São Paulo. E aí eu montei na... Aí o ar-condicionado, olha como é que é, eu não tinha ar-condicionado. E o Michel vagou um ar-condicionado no escritório. Aí ele falou, ó, tem um ar-condicionado sobrando. Eu falei, então é meu, manda pra cá. Coloquei o ar-condicionado lá na sala e fiz uma inauguração ali. Comecei em fevereiro, então junho acho que foi, eu fui pra sala. Desse ano? Desse ano. Que isso? Desse ano. Recente. E aí fui, cuidando das crianças de manhã, empreendendo à tarde. Mas o meu... Você quer fazer alguma pergunta? Não. Não, pode. Mas o meu foco sempre era por um tempo. É só um tempo, Douglas. Não me via trabalhando com vendas assim, né? E o pastor falava, e aí, filha, vai querer abrir uma loja? Não, pastor, vou ficar na minha casa, tá ótimo, tô bem confortável, não pago aluguel. Na época eu conversei com a dona da minha casa, né? Falei, vocês se importam? Abri um espaço aqui porque é um ponto comercial, né? Não, pode ficar aí, fica tranquila, pode montar aí a loja, não tem problema nenhum. Eu falei, não, porque eu quero ficar perto das crianças. E as pessoas sempre falando, e aí, Débora, você pensa em montar um espaço físico? Não, tá ótimo, aqui tá ótimo. Só que foi tomando uma proporção que eu não esperava. E sempre relutando, achando que o Michel que tinha que manter a casa, que eu ia trabalhar só por um período na loja. Queria ser, como é que fala? Aquela mulher que vai na academia 9 horas da manhã, busca os filhos na escola, né? Aquela tranquila, vai cuidar de vidas à tarde, pastor. Você me chama pra ficar aqui na igreja que eu fico a tarde inteira aqui na igreja cuidando de vida. Enquanto as crianças estão na escola, eu tô aqui. Mas agora ainda não, é um tempo. Eu só vou trabalhar na loja por um tempo. E achava que era por um tempo. Só que daí foi tomando uma proporção e eu fui atendendo pessoas que eu nunca vi na vida. Foram chegando pessoas na minha casa e eu falei, peraí, as coisas, eu tô percebendo que algo mudou. E aí eu comecei a ficar desconfortável, porque lá na minha casa tem um provador só. Eu comecei a ficar desconfortável porque às vezes chegava 3 clientes e tinha uma pessoa dentro do provador já. Eu falava, meu Deus, a pessoa tem que ficar esperando sair, depois vai a outra ainda, e aquilo começou a me incomodar. Porque eu falo assim, a gente tem que entregar sempre o melhor. Nós somos agentes do céu na terra. Nós somos exemplo. Então eu preciso entregar a excelência. Que as pessoas vão ver Cristo na minha vida através da excelência que eu entrego. E aí eu comecei a ficar incomodada com aquilo. E foi passando um tempo e as pessoas vindo. E aí a chave virou, Douglas, o dia que eu sempre faço meu aniversário na loja, faço um coquetel com as clientes. Esse ano eu fiz numa segunda-feira, dia 18 de agosto. E naquele dia eu acordei muito angustiada. E eu fiquei preocupada se eu ia ter estrutura para receber aquelas pessoas. Eu fiquei preocupada com isso. E eu não tive. Tive que abrir um quarto da minha casa, entrou 5 mulheres lá ao mesmo tempo, sem ar-condicionado, sem ventilador. Eu falei, Deus, não é esse trabalho que eu quero entregar uma excelência. Elas não se importam, mas eu me importava. Eu me incomodei. E naquele dia várias pessoas me falaram assim, você precisa largar suas tendas, alarga suas tendas. E eu, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vai dar certo. E uma pessoa me mandou uma mensagem, olha, eu tive um sonho com você nessa madrugada, eu sonhei que você estava na sua loja, e assim, me deu um baita de um sonho lá. Eu falei, meu Deus, Deus está me sinalizando algo. Deus está me sinalizando algo. E outras pessoas falaram, Débora, acho que você vai ter que quebrar essa parede. E aquilo começou a me incomodar. Só que daí eu falei, Deus, várias pessoas me falaram que eu preciso sair daqui, mas agora eu preciso saber o que o Senhor vai me dizer sobre isso. Porque a gente sabe que é um passo muito grande de se dar, né? Eu não pagava aluguel, não pagava água, não pagava luz. Todo o ganho da loja era meu. Tava tudo tranquilo. E naquele dia eu fui orar, porque a minha luta com Deus era, eu preciso cuidar de vidas. O Senhor não me chamou para ser empresário, o Senhor me chamou para ser pastora. Olha aí. E eu, na minha cabeça, achava que pastorada era ali dentro da igreja. Olha como a gente tem alguns enganos, né? Deus usa onde quer. Douglas, a gente não separa a nossa vida natural da espiritual.
Eu não posso ser pastora na igreja e na minha casa ser Débora. Não, eu sou pastora em todos os lugares. É uma vida só. Eu não sou crente só na igreja, eu sou crente no meu trabalho. Só que eu tinha esse engano de achar que eu cuidava de vidas só na igreja. E um dia o Michel falou isso pra mim. O Michel falou assim, você não tá percebendo que você tá cuidando de vidas na loja muito mais do que lá na igreja. Olha o tanto de pessoas que você conversa, que você instrui. Algumas clientes que viraram amigas, que estão hoje na igreja. Começou ali na loja. Como que eu acessei essas pessoas? Através da loja. Eu não tinha contato com elas antes da loja. Eu fui ter contato com elas depois da loja. E aí eu comecei a prestar atenção no que Deus estava me sinalizando. E eu fiz uma oração, falei, Senhor, se for para eu sair daqui, eu quero que o Senhor me fale. Porque eu, na minha cabeça, eu tenho que cuidar de vidas. E Deus falou para mim, mas eu quero que você alcance lugares que a igreja não pode alcançar. É exatamente onde você tá que eu quero te usar. Você não tá fora do propósito, você tá exatamente no lugar onde eu quero que você esteja. Por isso que eu fiz aquele segundo vídeo falando sobre propósito. Porque daí encaixou aquilo que eu amo fazer com aquilo que Deus quer que eu faça. Porque hoje eu acesso, Douglas, pessoas de todas as classes sociais, que era um dos meus sonhos. Eu nunca quis escolher uma classe de clientes. Tem pessoas que falam, você precisa escolher o cliente que você quer atingir. Eu nunca quis escolher. Eu quero atingir aquela pessoa que pode comprar uma blusa de R$39. E eu quero atingir aquela mulher que pode comprar uma roupa de R$300, R$400. Eu quero atingir todas as pessoas. Eu não quero falar minha loja é esse público. Minha loja... Eu fico até entristecida às vezes quando as pessoas falam, eu não encontro roupa. Não é isso que eu quero. Eu quero conseguir acesso a todas essas pessoas. E aí quando o Senhor me falou isso, que eu entendi, falei, poxa vida, eu tô todos esses anos lutando contra aquilo que o Senhor tem pra mim. Falei, então agora o Senhor vai ter que abrir as portas, porque eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro, eu não me programei pra isso, eu não me preparei pra isso, porque a vida toda eu achei que eu ia ficar na minha casa. E aí eu tava conversando com o Michel num domingo, falei, amor, como que nós vamos fazer esse negócio? Porque eu não tenho nada, eu preciso de móveis. Eu vou sair de uma sala que eu tenho ali pequena, tenho 3 araras na minha sala, para uma loja que eu preciso de 7 araras. Eu preciso de, no mínimo, 3 provadores. Eu preciso de 2 ar-condicionados de 18, enorme ar-condicionado. Minha casa é um de 9. Eu não tinha dinheiro, Douglas, não tinha dinheiro. Cada vez que eu vou para São Paulo eu uso meu limite, eu sempre brinco com as minhas clientes, falo, gente, amanheceu o dia, eu já não tenho dinheiro. Da 3 horas da manhã acabou, eu entro no limite, eu entro no cartão, eu compro mesmo, eu realizo comprando para elas, depois a gente vai pagando. Mas aquele dia não tinha nada. Eu falei, então se o senhor tá nesse negócio mesmo, o senhor vai começar a abrir as portas. Douglas, eu entrei no meu aplicativo da Nubank, e a Nubank, ela gosta de humilhar, gente. Meu cartão da Nubank é o mesmo desde quando eu abri, não aumenta. Na segunda-feira, eu entrei no domingo, eu falei com o Michel, eu entrei, paguei alguns cartões que eu precisava pagar, paguei algumas coisas, não tinha nada. Na segunda-feira, eu falei pra ele assim, eu preciso ver o que eu tenho pra começar, porque daí eu já tinha falado com a dona do salão. E esse salão é um salão que tá construindo há 6 meses, ele tá 6 meses desde quando ele começou a construir, até agora que o rapaz entregou pra ela. Quando destruiu a casa e começou a construir esse salão, eu passei nesse salão e eu falei assim, se um dia eu tivesse uma loja que não fosse da minha casa, eu queria esse salão. Falei desse jeito. Eu gostei daquele salão, gostei da localização, tinha estacionamento pra mulher, né? Falei, é um lugar fácil de estacionar, fácil acesso, não é no centro, é um pouco mais afastado. Era tudo que eu achava ideal no salão. Mas passou alguns dias, uma cliente foi lá na loja e comentou assim desse salão, falou, não, já tá tudo alugado. Pra mim acabou ali, nunca fui atrás. E quando eu falei com a dona falou, não, eu só aluguei um e tal. E aí já, de cara, ela já falou, não, vem aqui pra você conhecer, e aí eu já tinha fechado o contrato com ela. Sem nada. Sem dinheiro pra móveis, sem dinheiro pra nada. Quando foi na segunda-feira, eu entrei no meu aplicativo do Nubank. Tinha um capital de giro disponível. Falei, não é possível. Aí eu olhei esse capital de giro e falei, Deus, será que é mesmo? Porque tem coisas que a gente precisa do investimento. Se você montou isso aqui, você sabe que a gente precisa. Tem coisas que a gente parcela, mas nem tudo dá. Até porque os valores são muito altos, né? Falei, Michel, Deus tá nesse negócio mesmo. Olha isso aqui, falei pra ele. Enfim, Douglas, deu certo. Alugamos esse salão. E aí eu comecei a conversar com os meus parceiros, quem ia fazer os móveis, quem ia mexer aqui. E você não tem noção o tanto que cada vez que eu sento com um parceiro para negociar, eu vejo o milagre de Deus. Deles falarem, ó, isso aqui você vai fazer assim, você vai pagar quantas vezes você quiser, você vai fazer desse jeito. Eu falo, meu Deus, não é possível. E é tão engraçado, a minha irmã brinca e fala assim, você não tem vontade de chorar? Você não fica emotiva? E eu falei para ela assim, eu me vejo ali como uma vendedora. Quando você pergunta, o que você é? Eu sou vendedora. A loja não é minha. A loja é dele. Ele que tá fazendo todas as coisas. O propósito é de Deus, não é minha. Então, eu não sinto... Claro, eu sei que é minha, eu preciso ter uma responsabilidade daquilo que Deus vai me entregar. Nós somos mordomos, né? Do Senhor.
Então, tudo aquilo que ele vai me entregar, ele vai pedir contas. Eu preciso dar uma excelência. Claro. Mas não é meu, Douglas, é dele. Então, eu fico maravilhada, eu me surpreendo sempre daquilo que ele está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu não me surpreendo porque ele é Deus. Ele faz o que ele quer, como ele quer. E desde o começo ele tem me falado isso. Maravilha. Só pisa na água. Maravilha, que bênção, hein? O Ederson tá por aqui, o Ederson Roberto tá aqui, palavra de ânimo, disse ele. O Dé tá dando boa noite para nós aqui. Boa noite, Dé. A Flávia Fernandes, Bruno Martinez, o Bruno, se eu não me engano, é pintor, né? Bruno, grande abraço. O Cairo Silveira Trelha, boa noite, Cairo. Tá no Quebra-Coco. Pessoal do Quebra-Coco aqui acompanhando, né, Cairo? Obrigado. Boa noite, Débora, uma mulher extraordinária, disse a Elizabeth Pereira. Bárbara Guzmão tá por aqui, conhece? Minha irmã. Tá por aqui, minha irmã abençoada. Uma mulher extraordinária de um coração gigante, disse a Elisângela da Silva. Minha amiga. Em breve, pessoal, a gente vai colocar os comentários na tela para vocês aí, tá? Aí vocês vão estar vendo também a foto das pessoas, né? A Keila Pacheco tá por aqui também. Fez parte da minha Natália Mendes, ou Nathalie, né? Nathalie, né? Daniel Mendes corre aqui, diz ela. Meu amigo, esse aí tá fazendo meus móveis. Que legal, Daniel é um grande profissional, né? Quem mais aqui? Vanessa Brito, Flávia Fernandes, Dirce. Minha sogra. Dirce tá aqui. Falando de sogra, me falou cuida que você como merece filha. tudo de bom. Sogra é maravilhosa. Minha mãe, Flávia é minha mãe também. Muito bacana. Quem mais está por aqui? Ricardo Piveta, meu amigo Ricardo, ele que é corretor de imóveis, um grande corretor, grande profissional. O Alex Rosa, o Alex também é pintor, inclusive foi ele que pintou aqui o nosso imóvel, né? Fez aqui o cimento queimado, que ele sabe fazer muito bem. Quem mais está aqui? Hortense. Ani Hortense. Ani tá com M, 2M, né? Mas é Ani que fala, né? Ani, merecedora de tudo que Deus tem feito, né? Obrigado aí, Ani, pelo comentário aqui. É merecedora de tudo que Deus tem feito. Muito importante. A Elizabeth Pereira Bedin, Deus é maravilhoso. E o pastor Douglas Lopes está por aqui também. Meu amigo. Maravilha, obrigado, pastor. Foi o episódio 99, né? Quem não viu aí, o pastor Douglas foi bênção, hein? Foi bênção. A Silmara também. Eduarda Matos Silva, tá por aqui também, né, Eduarda? Obrigado. Então é isso, pessoal. Temos um vídeo aqui, Débora, o que você falasse um pouquinho? Vamos lá, Lucas, aquele outro vídeo que você tinha colocado, ó. O que é importante, que eu achei importante a gente colocar esse vídeo aí? Ele tá sem áudio, né? O pessoal tá ouvindo aqui a gente. O importante que eu achei assim, me veio à mente, né? A palavra de consagração ao Senhor em tudo que fazemos, em todos os negócios que nós pensamos, né? Você teve a direção de Deus, ouviu a voz de Deus e se moveu, né? Então, quando a gente se move, o milagre acontece. Exatamente. É preciso, então, a gente exercer a nossa fé, né? Então, essa pessoa que ela está pensando, está orando, né? Deus, eu preciso fazer tal coisa, né? Eu preciso abrir um negócio, eu preciso iniciar... eu preciso lançar a semente, né? Então a pessoa tem um tempo entre essa tomada de decisão. Né, do avançar, e Deus vai confirmando, né, conforme vai passando o tempo ali, Deus vai confirmando. Só que é preciso que essa pessoa ela faça o que você está fazendo aí, né? Você está agindo pela fé, né? Um prédio vazio, né, onde não tem nada, né, é um desafio muito grande, dá até medo, né, quando você entra num prédio vazio assim e fala, puxa vida, agora não dá para voltar mais atrás, né, vem esse sentimento, né? Quando eu cheguei nesse imóvel eu pensei nisso, né? Você pega, olha aquele boleto desse tamanho assim, e você fala, cara, tá aqui, agora não dá para voltar mais, né? Agora vamos em frente, né? E aí você faz as coisas acontecer, né? Então eu penso que você também pensou da mesma forma, mas você ora e Deus confirma no seu coração, né? Foi assim? Isso mesmo. Porque o medo é natural. A gente, se eu for olhar minha situação hoje, Douglas, se eu for olhar do lado natural, eu tô fazendo loucura, né? A gente tava conversando aqui, o mundo em crise, a economia em crise, tudo em crise. De repente eu saio do conforto da minha casa, que eu não pago nada, para abrir um prédio novo, para pagar aluguel, para pagar água, luz, futuramente uma funcionária. Isso é loucura. Mas o crente, ele anda, a gente não vive por vista, a gente vive por fé. A gente não caminha por vista, eu caminho por fé. E o que é fé? Certeza e convicção das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu não estou vendo essa loja cheia, hoje, naturalmente, a gente não vê nada, a gente vê um prédio vazio. Mas pela fé,
eu já consigo visualizar todo o projeto lá dentro, eu consigo visualizar as roupas, eu consigo visualizar os clientes lá dentro, porque nós nos movemos por fé. E é natural a gente se assustar com o vento, é natural a gente ficar preocupado, é natural. O que eu não posso é me paralisar nisso. Então, às vezes, você tá aí pensando, será que eu abro o negócio e eu começo ou não começo? Aí você começa a perguntar para as pessoas, o que você vai ouvir das pessoas? Faz isso não, tá bom assim. Então, você tem que saber que voz você vai ouvir. Isso é importante. Você precisa identificar a voz que você vai ouvir para seguir aquilo. E isso em todas as áreas da nossa vida. Se você for se divorciar, eu não aguento mais casamento, quero me divorciar. Você vai conversar com uma pessoa que foi divorciada 5, 6 vezes, o que ela vai te falar? Divorcia. Mas converse com alguém que está ali lutando todos os dias, que ora, que vê o milagre de Deus, vai falar, vem cá, deixa eu te ajudar. Nós vamos orar e o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Então você tem que saber quem você ouve. Neemias, quando ele foi construir os muros, os homens, o Sambalat, Tobias, tentaram tirar ele ali dos muros, né? Tentaram escrever cartas para distrair ele, e ele falava assim, eu estou numa grande construção, não posso me distrair. Porque Neemias não ia ouvir essas vozes que iriam confundir ele. Ele tinha um propósito, e ele terminou esse propósito, ele foi até o fim. E até que isso não acontecesse, ele não desceu, ele não retrocedeu, ele não fez nada. Mas ao mesmo tempo as vozes tentaram distrair ele. Só que Neemias tinha uma palavra de Deus. E esses dias o pastor Renan de Mello ministrou ali na igreja, ele vai estar com a gente na conferência de novo. A esposa dele ministra agora na conferência Voe, que vai ter na próxima semana para mulheres. E homem de Deus, ele vai estar conosco agora em novembro. E ele deu uma palavra, Douglas, que para mim foi trazendo ali a confirmação de tudo que Deus iria fazer na minha vida. Davi, quando ele vai lutar contra Golias, ele escuta a voz dos irmãos, que o irmão falou, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar daquelas ovelhas. Quem que você acha que você é? Davi escutou a voz de Saul. Saul falou, você é muito pequeno. Quem você pensa? Coloca essa armadura aqui ou você não vai conseguir. E Davi ouviu a voz de Golias. Quem você pensa que é para lutar contra mim? E nenhuma vez dessa, Davi ouviu a voz de Deus. Deus não falou nenhum momento com ele sobre isso. Só que lá atrás, Deus já tinha uma promessa com Davi. Então, Deus nem sempre vai ficar falando o tempo todo, faz isso, faz aquilo. Douglas, quando Deus faz uma promessa, ele não precisa ficar reafirmando a promessa dele. Ele não precisa ficar lembrando sempre da promessa dele. Aí é uma decisão sua. Eu preciso agir. Eu preciso colocar o pé na água e o mar abrir. Moisés, quando estava diante do mar, Deus falou, estenda aí o cajado para o mar abrir. E aí, como que o mar ia se abrir? Quando ele tivesse uma atitude. Então, tem horas que Deus me fez uma promessa lá atrás. Várias vezes. Eu vou fazer de você isso. Eu vou fazer com você isso. E eu, dei tchum. Só que eu já tenho uma promessa. Então, agora, as vozes vão vir. Já teve gente que falou, você é louca. Você vai fazer isso agora. O mundo em crise. Mas que voz que eu vou decidir ouvir diante de tudo isso? A voz do meu Deus ou as vozes ao redor? Então, Davi tinha uma palavra sobre ele. E ele ficou com aquela palavra. E foi assim que ele conseguiu derrotar aquele gigante. Maravilha. Janaína Romero Ferreira, Lourdes, a Lourdes do Que Delícia, né? Tá por aqui, glória a Deus, pastora maravilhosa, amo. O Alex Rosa, o nosso pintor aqui, ele tá perguntando aqui, que loja que você tá montando, qual o segmento? Uma loja de roupas feminina. Débora Feltrin, né? DF, use DF. Agora a gente passou por uma repaginada no nome, era The Brand. E aí depois eu trouxe a identidade do meu nome mesmo, porque as pessoas falam, vamos lá na Débora. Então eu falei, então vamos colocar Débora, porque é um nome mais fácil das pessoas falarem. Fácil, sim. Que o The Brand, o pessoal ficava meio assim, como que fala isso daí, né? E aí a gente trouxe esse Débora Feltrin, uma repaginada, e é uma loja de roupas femininas. Quando que vai inaugurar, Débora? Olha, Douglas, só o Senhor sabe, mas eu tenho declarado, eu espero que os meus ajudantes aí, meus parceiros ouçam essa palavra. Mas eu espero que até a segunda semana de outubro. É muita fé, né? Esperar móveis, ficar pronta aí, coisa que é de 20 dias. Tudo, fé. Né? É fé. Mas o quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. Eu quero estrear esse tempo o mais rápido possível. Eu tô apertada demais. Hoje já chegou, eu cheguei com novidades hoje, né? E já chegou ali 4, 5 ao mesmo tempo, já não tinha lugar para elas provarem. Falei, Deus, o Senhor tá vendo, acelera esse processo. Mas o quanto antes a gente vai inaugurar, se Deus quiser. Que legal, hein? E no caso aqui, são roupas femininas, inclusive o Alex pode levar a esposa lá, né? Isso mesmo. São roupas femininas, mas que estilo de roupas? Mais ou menos aquilo que você veste? São roupas... porque tem estilo de roupa, né? Tem estilo de roupa. E eu acho que, por exemplo,
o tipo de roupa que você veste e que a minha esposa veste, que tantas e tantas mulheres vestem, né, são roupas que transmitem muito a autoridade da mulher, né? A mulher, ela transmite melhor a sua autoridade, ela não se expõe, né? E eu acho que é muito bacana isso, né? Que são roupas também de qualidade, né? É interessante a gente falar sobre o tecido, enfim. E aí tem aquela questão que você falou do preço, né? Que são roupas que, por exemplo, tem um preço que é mais em conta e tem outros preços que são um pouco mais altos, né? Mas aí vai daquilo que a pessoa gosta, né? A ocasião que ela precisa, né? Por exemplo, assim, eu quando encontro uma roupa, eu não me preocupo muito com o preço. Eu preocupo se eu gosto, né? É claro que nada exorbitante, né? Tipo assim, uma camisa de R$1.000. Não tenho coragem disso. Mas dentro daquela margem ali que é possível, né? Que se enquadra dentro do orçamento da gente. Mas vai muito assim do gosto, de gostar realmente. Se está um pouquinho salgado, eu vejo a qualidade do tecido, eu vejo o caimento, né, principalmente da camisa, eu vejo a tendência, as cores, o que está mais ali na tendência do momento e tal. Então a gente faz toda essa análise. E se tiver um pouquinho acima, a gente vamos parcelar em 10 vezes, vamos, né? Então você vai se adequando. Né? Então as pessoas precisam se preocupar muito com a roupa, e principalmente a mulher, porque ela vai transmitir aquilo que você é, a sua essência, né, daquilo que você é. Então, por isso que é importante as pessoas investirem nas suas vestimentas, né? E você lendo a Bíblia, você se lembra que, até lembrando de José, né, a túnica, né, que o Jacó separou para ele, né, era uma túnica diferente, né, era um manto assim, todo colorido, né, com pedras, então era algo muito especial. Então, desde os tempos lá da Bíblia, né, a vestimenta, ela era algo muito importante, né, que até diferenciava um filho do outro e a autoridade que ele carregava, né. Então, quando que os irmãos acenderam a raiva contra José? Quando a túnica foi apresentada e José já pegou e vestiu ela e foi até os irmãos com ela. Quando eles viram, acendeu então a raiva, o ódio neles, a inveja de ver o irmão com a túnica diferente, que era a túnica que já dizia que ele, né, seria então quem ia dominar diante dos irmãos, né? Então a gente vê como é importante essa questão da roupa, né? Pode ser simples, né? Não precisa ser caro, mas tem que ser, eu acho, né, que tem que ser de bom gosto, né? A pessoa tem que ter bom senso ali na escolha, né, Débora? Isso mesmo. Eu trabalho com uma moda mais atemporal e eu gosto de roupas assim. Eu trabalho com roupas básicas para o dia a dia, para a pessoa trabalhar, para a pessoa num jantar. Eu gosto assim, até estava conversando com uma amiga essa semana, falei assim, às vezes eu até quero arriscar um pouco fora, mas eu volto para minha essência. A minha essência é uma moda mais atemporal. Dificilmente vai ter moda, vai ter tendências assim, daquele momento na loja. Às vezes eu trago uma ou outra porque um cliente pede, Débora, você traz essa calça diferente aqui pra mim? Aí às vezes eu trago só pra ela. Você traz essa blusa aqui mais diferentona pra mim? Aí eu trago só pra ela. Até para ter um cuidado também. É personalizado então. Algumas peças, quando é tendência, por exemplo, deixa eu lembrar aqui de uma tendência a moda ela vai mudando muito, né? Mas, por exemplo, agora a gente tá com uma tendência que é uma calça Aladdin, que chama. Que é justamente uma calça que amarra lá embaixo, ela fica como se fosse um saco, bem do Aladdin mesmo, assim, sabe? É uma calça diferente. E eu vi ela lá, fiquei meio assim, falei, acho que eu não sei se eu arrisco. Mas aí eu cheguei aqui, umas duas clientes me pediu, você traz pra mim? Eu falei, não, eu trago. Pra ela eu trago. Mais especificamente, mas para loja eu gosto de trabalhar com uma peça mais atemporal. Por exemplo, eu trago vestidos que a pessoa vai usar no casamento, mas não é um vestido que ela vai usar só no casamento. É um vestido que ela vai usar depois num aniversário, no domingo ela vai colocar uma rasteirinha e ela vai conseguir usar. Então não é uma moda que você usa só uma vez e nunca mais você usa. É uma moda que você consegue usar sempre. É o meu carro-chefe lá na loja. São peças atemporais, são peças assim que você consegue usar do mais simples ou até do jantar, coloca um acessório, muda, né, a peça. E realmente a roupa, ela demonstra muito. Eu conversando com algumas clientes, eu atendi uma mãe na semana passada e ela tá com uma bebê pequena, ela falou pra mim assim, Débora, parece que eu
não tô conseguindo me identificar no meu estilo. Depois que eu tive filha, eu ainda tô no processo. E a mulher é normal, Douglas. Quando a mulher... a gente vai pegando fases. A mulher casa, ela muda de fase. O gosto dela muda. Ela tem filhos, ela muda. Porque agora ela é mãe. Ela precisa de uma roupa confortável. Uma roupa pra amamentar. Uma roupa pra baixar, pegar a criança. Então a gente vai mudando de fases. E conforme nós vamos amadurecendo, a gente demonstra isso no nosso vestir. Hoje eu conversando com uma cliente, ela falou assim, eu já não consigo usar roupa decotada, aberta. E eu também não procuro trazer porque não é algo que eu consumo. Então, como que eu vou vender algo que eu não consumo? Eu preciso acreditar naquilo que eu estou vendendo, né? Às vezes acontece de vir uma roupa ou outra um pouco mais decotada porque eu não percebo. Na hora de comprar, eu vejo ali rapidão, compro. Aí quando eu chego aqui que eu vou provar, eu falo, puxa vida, essa roupa aqui é um pouco decotada. Claro, tem clientes que gostam, isso tá tudo que eu ia bem. falar, tem mulher que gosta. Tem mulher que gosta. Não tô aqui Não há problema nisso. Não, de jeito nenhum. Cada um veste aquilo que se sente bem, né? Sim. O que se sente confortável. Mas eu percebo que as minhas clientes se identificam comigo pela maneira que eu me visto. Elas Certo. gostam daquilo que eu visto, né? Então... Acha bonito. Então eu gosto de trazer aquilo que eu visto, porque Legal. as pessoas vão me ver na rua e falar, eu quero essa roupa. Então eu tenho na minha loja, né? Então, mas eu nós consigo vamos- atingir aí todos esses públicos. Maravilha, a gente vai ter mais oportunidade, quem sabe a gente faz uma live lá na sua loja, Isso, mostra os inauguração produtos, faz também. um bate-papo, né? A gente pode fazer algo ali um pouco antes da inauguração, né? A gente É legal. mostrar o interior da loja. Eu acho que, olha, vai ser um grande sucesso. Eu acho que você não deve ter medo, né? Eu creio assim que às vezes tem pessoas que falam, mas a crise, mas não sei o quê. Gente, não existe crise. A crise está dentro da mente das pessoas, verdade. entendeu? Não tem. Não existe. Eu creio assim, puxa, eu vejo tantos negócios aqui, sabe, arrebentando, prosperando, crescendo. Tudo que as pessoas abrem, desde que elas entreguem um trabalho de excelência, Isso vai aí prosperar. Porque, Douglas, É natural. nós precisamos da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Com certeza. Não é o lugar que me faz prosperar. Não é somente a roupa que eu vendo. É quando a bênção de Deus está sobre nós, nós prosperamos em qualquer estação, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Exatamente. Né? Isaac prosperou numa terra que o pai dele teve que sair. E Deus falou, fica aí porque eu vou te prosperar nessa terra. Porque Isaac tinha a bênção de Deus. Então se você entrega um serviço de excelência, se você faz o seu melhor, se você, né, ama aquilo que você faz, e não tem como não dar certo, não tem como não prosperar. Vai ter dias que vão ser mais difíceis, mas nós precisamos permanecer de pé. Maravilha. Tem dois pastores aqui, ó. O Dinair Silva, parabéns pela Pastor da atitude Assembleia. de um empreendedor visionário. Minha esposa e minhas filhas são suas clientes. Mesmo, olha aí, ó. A gente É lá da Missões, né? Da O Missões. pastor Dinair. Inclusive está convidado para o nosso podcast também, hein, pastor? Essas minhas clientes são demais. Eu falo, gente, não sei se você já ouviu isso, Douglas, mas tem essas pessoas que são coach, falam assim, você não pode ter um relacionamento com seus clientes, tem que ser profissional. Meu Deus, gente, meus clientes não tem Amigos, como, né? são amigos mesmo. É muito bom porque quando você leva a palavra de Deus, né, a pessoa vai entrar lá, ela vai se sentir bem. Ela é que nem as pessoas quando vêm aqui. As pessoas sentem uma atmosfera diferente, que há unção. Né, e eu acho que em todos os negócios, as pessoas têm que fazer isso que você fez ali. Orar, consagrar, né, ungir com óleo ali, porque realmente faz muita diferença. Gente. Tanto para o bem, como também para o mal. Né? Quando eu vou fazer coleção, eu já vou, Senhor, me dá sabedoria para escolher a coleção, para que elas gostem daquilo que eu vou comprar. Porque, Douglas, a gente compra, mas quem que manda os clientes? É o Senhor. Eu não tenho esse poder, né? Eu compro e ele que manda, igual os restaurantes, tudo, faz a comida, é fé. Mas nós precisamos orar, consagrar. Esses dias eu ouvi de uma outra empreendedora, Débora, eu vi você orando na sua loja e virou uma chave. Falei, eu vou começar a fazer isso na minha loja também. Porque, Douglas, a gente não pode ser incrédulo e achar que não tem pessoas ruins. Eu já atendi pessoas que foram na minha loja só para tirar minha paz. Do tempo que ela entrou, do tempo que ela saiu, ela só amaldiçoou a minha loja, só falou mal. Só isso de roupa? Mas, sabe, nossa, mas é tudo caro. Eu já atendi gente assim. Quando ela saiu, eu falei, Deus, eu cancelo agora toda palavra de maldição. Por quê? Porque do mesmo jeito que Deus usa a pessoa para nos abençoar, o diabo usa a pessoa para nos ferir. Então a gente precisa ter esse discernimento, não posso desanimar, porque eu tenho uma palavra. Não pode deixar entrar no coração, né? Um tipo de palavra dessa. Pastor Hudson Mukiuti está por aqui também, lá da Oreb Church, né? Boa noite, meus irmãos. Pastora Débora e sua família são bênção. Lembra que no ônibus da faculdade iríamos cantando louvores. Verdade, a gente foi pra faculdade junto.
Pastora Bárbara também é cliente da pastora Débora. É minha clientona, a pastora Bárbara. Por isso que ela se mexe bem, né? Ela olha, gente, eu falo. Que legal. Isso é uma bênção. Pastora Débora, a gente já está aqui chegando em 1 hora. Passou rápido, hein? Você vai ter que voltar mais vezes aí, eu falo pastora. bastante, você reparou, né, Douglas? A gente nem entrou tanto nos assuntos, né, sobre espiritualidade, né? A gente falou bastante aqui sobre a loja também, que é uma novidade aí e que está atrelado à sua história, à sua vida, né? Então é algo importante para você também nesse momento, mas eu queria que você só relembrasse um pouquinho, né, daquele tempo de miséria, de dificuldade que você passou e venceu. Foi um deserto, né? Foi um deserto. E só que eu quero frisar muito bem isso, porque Deus não deixou nós passarmos nenhuma necessidade. Nenhuma necessidade. O dia que a gente não tinha o que comer no almoço, eu recebi uma mensagem. Tá aqui uma oferta pra você. Sempre houve provisão. Sempre houve provisão, sempre. O dia que eu precisava ir na igreja não tinha gasolina, a minha vizinha queria carona pra ir pra igreja. Eu falava, como que eu vou dar carona, Senhor, eu não tenho gasolina. Mas vamos. Chegava lá, ela falava, Débora, eu quero colocar uma gasolina porque eu vim com você. Então eu vou. Então nós vemos provisão, não vou falar que nós não passamos necessidade, porque Deus supriu todas as nossas necessidades. E às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu, mas se nós tivermos um olhar bem atento, nós vamos ver Deus suprindo as nossas necessidades. Não era a vida que eu queria, mas eu sabia que Deus estava suprindo a minha necessidade. Voltamos para Cidrolândia, e aí comecei a trabalhar com loja. Em pouquíssimos dias a gente tinha vendido todos os móveis para ir embora. Então em 20 dias a gente já tinha montado toda a nossa casa de novo. Deus prosperou, abriu porta para o Michel, abriu portas para mim. Nós prosperamos e desde então estamos assim, né? Temos nossas lutas, as nossas dificuldades, mas o que é um crente ser uma prova nessa vida? Exatamente. Mas é para me lembrar de como nós somos miseráveis e que eu dependo totalmente de Deus. Então, o dia que eu estiver me achando demais, eu sei que Deus vai falar, vem cá, deixa eu te mostrar que você depende de mim. E é isso, e eu falo que o meu negócio, todo mundo que semeia no meu negócio, prospera. Eu falo assim, eu não gosto de falar isso porque é sem soberba no meu coração. Deus conhece meu coração, Douglas, sem soberba no meu coração. Mas eu falo assim, até meu pastor fala isso também, você é uma terra fértil. Que toda vez que eu lanço uma semente, eu colho muito rápido. Então eu falo para os meus clientes assim, vocês estão comprando de mim, vocês estão semeando numa terra fértil, que vocês vão prosperar. E eu falo, Deus, prospera essas minhas clientes, para que elas possam comprar bastante. Prospera esses maridos, para que eles liberem o cartão para elas, né? E agora os meninos que estão fazendo os móveis, tudo, eu falo, gente, vocês estão fazendo parte de um projeto que não é meu, é um projeto que é de Deus. Então tudo que vocês fizerem, Deus vai prosperar o negócio de vocês. Então, nós conseguimos sair, eu falo pro Michel assim, amor, há 6 anos atrás, onde nós estávamos, nós nunca, Douglas, nunca imaginávamos que nós íamos estar vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Nunca. 6 anos é pouco 6 anos tempo, atrás, né? lá em Santa Catarina, quando nós tivemos que desfraldar o hotel porque não tinha dinheiro, quando a gente tinha que comer um pouquinho menos ali na janta para sobrar para o almoço, nós nunca imaginamos aonde Deus ia nos levar. Mas eu entendi que tudo aquilo que eu vivo no público está acontecendo pelo que eu passei no secreto. As pessoas olham pra mim hoje e falam assim, como assim ela tá abrindo uma loja com tão pouco tempo? Ela deve ter roubado dinheiro, né? O marido deve estar passando a perna em alguém. A gente às vezes olha e fala assim, mas ninguém sabe dos bastidores que nós tivemos. Então antes de todo lugar público, existia um bastidor, né? Bastidores. Então nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades. E o que talvez me diferencia de algumas pessoas é o fato de fazer acontecer. É isso que nós precisamos de atitude. Nós precisamos fazer acontecer. Queime as carroças com o passado e vai pra frente. Senhoras e senhores, Débora Feltrin, pastora e empresária, hoje participando do episódio de número 100. Que maravilha, hein? Que privilégio, né, pastor? Verdade. Que coisa boa, né? Eu quero que você deixe aí as suas considerações, algo mais que você queira acrescentar, o Noticidade aqui ao vivo, à sua disposição. Já deixo o convite aqui para você retornar, para a gente certeza. falar mais aí sobre espiritualidade. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ajudar muitas mulheres. E fiquei muito feliz de saber do seu testemunho, saber desse deserto que você passou, que eu também passei por ele. Quem nunca, né? Poxa, é importante a gente saber disso, porque ajuda as pessoas que estão passando por isso, né? Então, algo mais você queira acrescentar? Não existe dor, nem deserto que dure para sempre, né? Nós não somos predestinados a sofrer, Deus não nos fez predestinados a sofrer. Então, todas as nossas lutas, tribulações, dificuldades, tem um propósito. E quando nós entendemos o nosso propósito, a gente consegue passar por esse deserto de uma maneira diferente. O dia que eu entendi que Deus estava trabalhando em mim, eu mudei diante daquela atitude, daquele momento que eu estava passando, né? E aí Deus começou a abrir as portas. Mas eu sei que o propósito não é só isso, eu sei que não é apenas abrir uma loja e vender roupas, existe algo ali
por trás disso tudo. E eu quero já deixar aqui registrado, Douglas, que eu trabalhei com bolo, né, muito tempo, sempre no empreendedorismo feminino mesmo. Que talvez tenha alguma mulher que está assistindo a gente aí, né, que tá em casa e sente aquela necessidade de ajudar o marido, de fazer algo, né, de querer... Poxa vida, eu queria ajudar aqui, fazer algo a mais para eu talvez me sentir viva, porque eu, por um tempo, Deus mandou me recolher. E eu precisava me sentir ali mulher de novo. E aí foi quando o Senhor me chamou para fora, né, vem para fora, então agora chegou o seu tempo de florescer. Talvez tenha uma mulher assim, às vezes precisa de uma conversa, de uma ajuda. Eis-me aqui para dar uma direção. Eu tenho amigas empreendedoras, a Eli, inclusive, que comentou aí, a dona da loja Morena Flor, lá da São Bento, são amigas minhas empreendedoras, que nós conversamos, a gente fala assim, a competição ela tá embaixo, em cima as pessoas estão se ajudando. E me mandaram mensagem, Débora, eu tô muito feliz com isso. E elas falam assim, como você consegue fazer provador? Porque tem que ter, não pode ter vergonha, né? Tem que pegar e mostrar o produto. Eu falo, gente, pode, eu gosto de conversar, conversa até demais. Mas às vezes a pessoa quer abrir um negócio e tem dificuldade de começar. Eis-me aqui para ajudar, para dar uma direção. Olha, faz isso, começa ali, uma ideia aqui. Olha, mas eu acho que eu quero trabalhar em casa. Será que você me ajuda a fazer bolo? Não, eu te passo umas receitas, faz um bolo aí, ajuda a sua família. Porque às vezes a gente acha que a mulher não é para isso, né? Mas a gente vai ver várias mulheres da Bíblia. Lídia era um exemplo. A Lídia era uma mulher que vendia tecido de púrpura. Púrpura era uma roupa nobre. Só as pessoas da alta classe que vestia essas roupas. E aí Paulo ministrou numa hora, Deus abriu o coração de Lídia, Lídia se converteu ao Senhor e foi usada poderosamente por Deus para abençoar aquelas pessoas. Na casa dela tinha uma célula, ela recebia o apóstolo Paulo, recebia as pessoas e era uma mulher empreendedora, era uma mulher empresária. Então às vezes a gente acha que Deus vai nos usar numa área, mas se a gente ficar atenta, tem tantas áreas que Deus pode nos usar, às vezes a gente está presa ali, não rompe, não vive aquilo que Deus quer que a gente viva, porque nós estamos presos em alguns pensamentos passados, né? Em algum sofisma da mente, em algumas mentes calcificadas, mas Deus está falando, vem para fora, eu quero te usar nessa área. Mas o que eu puder ajudar, dar uma direção, ensinar, eu sei que tudo aquilo que Deus depositou sobre a minha vida não é para ficar em mim. O propósito não é para morrer em mim. Eu preciso ser uma fonte. Não posso ser uma esponja, né, que absorve tudo. Eu preciso ser uma fonte e ajudar outras pessoas. Então, talvez as pessoas estão passando por dificuldade, precisam de uma ajuda. Eis-me aqui. Maravilha. Obrigado, Débora. Obrigada, que Deus continue te abençoando. Amém. Creia que já é um sucesso, já vejo aquilo lá prosperando muito. Espero Priscila lá. É só o começo, com certeza estará lá, porque ali gosta de comprar, hein? Tô esperando ela para conhecer a loja. Maravilha. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos que acompanharam o episódio 100 aqui do nosso podcast. A gente sempre tenta trazer pessoas aqui que realmente têm algo a contribuir aqui com a nossa sociedade, né? Pessoas realmente de sucesso que vão ajudar vocês, né? Pessoas que estão cumprindo o propósito e o chamado de Deus. E sempre a gente está recebendo aqui e eu sempre também estou aprendendo muito. A cada episódio eu aprendo, né, com algum entrevistado, sempre tem uma mensagem. Tenho certeza que você também, né? Eu acompanho muitos podcasts aí no YouTube e tal, então sempre eu estou aprendendo e recomendo que você assista também, que você, ao invés de estar vendo um entretenimento, uma ficção científica lá, coisa de ET, coisa que não existe, né? Coisa de terror, enfim, tem gosto para tudo, né? Eu recomendo a você ouvir pessoas, né, reais, né, pessoas que estão aqui no nosso dia a dia, que são da nossa comunidade, conhecer a história delas, se conectar com elas, é isso que realmente vai fazer a diferença na nossa vida, é isso que nós precisamos. Então é isso, pessoal, muito obrigado em nome da eForte Incorporadora, do Nutrimais Atacado, da IVR Net, da Clínica Divertidamente e também do restaurante Que Delícia. Esse foi o episódio número 100 aqui com a pastora e empresária Débora e até a próxima. Que Deus abençoe a todos.